O tema é o seguinte: a religião da violência. A religião da violência. E a base daquilo que nós vamos falar está em Atos 23, do 11 ao 22. Anseio logo por terminar o livro de Atos, porque quero entrar em 1 Coríntios, de onde temos muita coisa também boa e interessante para todos. Você que está em casa, dá um likezinho aí. Dá um like aí, ajude a divulgar o nosso culto, a passar adiante a nossa mensagem. Compartilhe o link da mensagem com amigos, com irmãos em Cristo, para que possamos ter um alcance ainda maior, tá bom? Dá um like aí, você que está em casa, que está assistindo e não apertou ainda aí o sinal de legal, aperta aí para que você possa participar conosco na divulgação da palavra do Evangelho. Atos 23, do 11 ao 22, ok? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-lhe que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Amém, igreja? Vamos lá. Essa história, ocorrida há quase 2000 anos, reflete muito bem a realidade da igreja brasileira hoje. Na verdade, para ser justo, esta narrativa bíblica em Atos 23 espelha de modo bem sincero a realidade da religião oficial, estruturada e formal ao longo dos séculos, principalmente a religião que se diz cristã, infelizmente. Vamos pensar no que acabamos de ler agora. Eu, ao contrário do que faço habitualmente, não quero aqui propor uma introdução sobre outro ponto para então puxar o texto. Não, eu quero começar do texto para a gente poder entender onde eu quero chegar. Quando Paulo, mais uma vez, é retirado à força da presença dos agressivos e odientos judeus, arma-se uma conspiração para matá-lo, com mais de 40 religiosos radicais, fanáticos, que fizeram um voto: só vamos comer e só vamos beber
quando matarmos Paulo. E se não for assim, nós nos colocamos debaixo de maldição. Enquanto não exterminarmos Paulo da face da terra, nós não nos alimentaremos, nós não beberemos água, nem outra bebida qualquer, e que Deus nos amaldiçoe, se não for dessa maneira aqui ocorrer. Tal notícia chega, não sabemos como, aos ouvidos do sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, que a Bíblia não fala mais nada sobre eles. Só há aqui essa passagem que diz que Paulo tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Jerusalém. E este sobrinho vai contar imediatamente a Paulo sobre essa emboscada. Paulo pede que o seu sobrinho avise ao comandante romano Cláudio Lísias, que, como veremos mais adiante, não hoje, mas na próxima quarta, ele toma medidas para proteger a integridade física de Paulo. Eu quero então que a partir de agora, escuta, olha aqui para mim, você que está em casa, eu quero que a partir de agora, você passe a olhar comigo para esta passagem, para este quadro narrativo, sob a ótica, debaixo da visão do comandante romano Cláudio Lísias. Que pensamento deve ter passado em sua mente acerca daqueles loucos, fanáticos judeus que queriam a todo custo matar Paulo? Para começo de conversa, a gente tem que se lembrar que Deus separou Israel a partir de Abraão para ser sua testemunha no mundo. Vamos lá? Aí, por favor, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, para a gente poder entender quando o povo de Israel é chamado como um povo especial. Então o Senhor disse a Abrão, nem havia sido mudado o seu nome ainda era Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Olha aí a promessa de Deus, do surgimento de Israel, quando Abrão ainda estava em Ur dos Caldeus, a antiga Mesopotâmia. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Promessa. Por meio de Israel, cujo nome é derivado de Jacó, neto de Abraão, Deus faz um povo. E desse povo, ele tira um Messias, seu nome é Jesus Cristo. E Jesus serve de bênção para todos os povos. Neste quesito, então, cumpre-se a promessa. Em Israel, a partir da vinda de Jesus, o Messias, judeu de nascimento, judeu de carteirinha, Deus abençoa todos os povos com a salvação. Mas há um outro texto que eu quero que vocês também compreendam. Isaías 43, vamos lá? Isaías 43, do 10 ao 12. Isaías 43, do 10 ao 12, para a gente poder entender qual era a missão que Deus tinha para o povo de Israel, para o povo judeu. Olha o que ele fala: vocês são minhas testemunhas. Eu quero enfatizar essa palavra. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Ou seja, aqui
aquilo que Jesus fala para a sua igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. É na verdade uma ampliação da palavra que Deus já havia dado ao seu povo no Velho Testamento, o povo de Israel em Isaías, como lemos agora. Mas nós sabemos da história. Os judeus não entenderam a missão recebida. Ao longo dos anos, tornaram-se egoístas, exclusivistas, preconceituosos, legalistas, entendendo a sua fé como uma propriedade privativa, particular, sem chance de compartilhamento. E, movidos por um zelo, por um cuidado irracional, não pensavam duas vezes em matar aqueles que fossem uma ameaça à sua crença, como vemos aqui na sua atitude contra Paulo. Vamos voltar então para o comandante. Eu falei para você que eu quero analisar esse texto sob a ótica do comandante, pensando como o comandante romano Cláudio Lísias. Cláudio Lísias era um homem pagão, adorador de vários deuses da antiguidade, que antes de ser enviado para trabalhar como comandante da guarda romana em Jerusalém, ele ganhou uma aula da cultura local judaica. Ele não chegou lá de qualquer jeito. Ele sabia que existiam costumes, padrões a serem respeitados e seguidos. Ele não poderia ser introjectado de qualquer forma no meio daquele povo de peculiares comportamentos, como o povo judeu era. Cláudio Lísias aprendeu que os israelitas criam em um único Deus, que ao contrário das nações da antiguidade, eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, criam no Deus Yahvé, ou Jeová, como preferem alguns, o Criador e mantenedor de todo o mundo. Então, eu lhes pergunto, diante de tudo aquilo que aquele comandante romano viu, no incidente com Paulo, aquela horda, aquele grupo de fanáticos, tentando assassinar Paulo em nome da fé, em nome da religião, eu lhes pergunto, que estímulo aquele militar teria para largar a sua fé idólatra e seguir o Deus dos judeus, diante de tamanha violência e crueldade, de parte daquele povo que era chamado pelo nome de Deus? Qual seria então a motivação para aquele comandante abandonar a sua falsa fé e tornar-se seguidor do único e verdadeiro Deus? Teria motivação? Nenhuma. Nenhuma. Eu creio que convictamente, irmãos, o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece hoje. Estava lendo sobre uma jornalista famosa no Brasil, uma jornalista muito conhecida no Brasil, que postou recentemente um artigo sobre os ataques imorais e violentos que havia recebido da parte de um extremista político, que, não concordando com uma posição política dela, ameaçou estuprá-la, assassiná-la, dar-lhe um tiro na cabeça quando a encontrasse no meio da rua, chamando-a de prostituta e outros termos que eu não posso dizer aqui em público nem diante da igreja. Ela então denunciou aquela agressão moral, e quando a polícia técnica para assuntos virtuais foi investigar quem era o autor daquelas ofensas, olha aqui para mim, descobriu-se que era um pastor evangélico,
conhecido no seu estado como um grande homem de Deus, de família respeitável, reputado como um bom homem no lugar que ele morava e onde pastoreava. Você consegue entender um negócio desse? Você consegue, Marilza, entender um negócio desse? Você consegue, irmão Adival, entender um negócio desse? Pastor Luzinaldo, consegue compreender um negócio desse? Pastor Jamildo, Lei? Não dá, irmãos. A que ponto nós chegamos, Tony? Onde nós vamos parar? As pessoas estão perdendo a cabeça, estão se esquecendo dos princípios elementares que envolvem a fé em Jesus. E como eu estava lendo numa obra ontem, a moral do Evangelho é o amor. A moral do Evangelho é o amor. Quando você perde o amor, você mostra que o Evangelho não está dentro de você. Essa é a realidade. O que as pessoas não cristãs pensam acerca disso? Que esse negócio de fé evangélica, na verdade, não passa de uma grande hipocrisia, de uma grande mentira, que nós não vivemos a misericórdia, a afetuosidade, o amor que nós pregamos, que genuinamente somos uma seita fanática e radical, que não comunga com aqueles que pensam de modo contrário. Atente para o que eu vou lhe dizer agora. Você que está em casa, escute isso. Sob hipótese alguma, mesmo diante da maior ameaça, seja essa ameaça de ordem comunista, de ordem ateísta, de ordem marxista, mesmo diante da pior investida contrária, que combata frontalmente as nossas convicções cristãs, sob hipótese alguma, podemos recorrer à violência, ao armamentismo, às palavras de ódio, porque esse não é o espírito do Evangelho, não é o espírito da graça de Deus. Quer ver só? Vamos lá? Lucas 9, 51 a 55, eu amo essa passagem, Lucas 9, 51 a 55. Esse texto é uma prova, irmãos, de que você pode estar na igreja há anos e anos e anos e não ter aprendido ainda o que significa realmente seguir a Jesus. Aqueles discípulos caminhavam com Cristo já há quase 3 anos. E o que eles propõem a Jesus é estarrecedor. É algo totalmente sem sentido para quem andava com o príncipe da paz. Vamos lá. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, os samaritanos, não receberam a Jesus, não receberam a sua comitiva, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Para aí. Sabe, irmãos, abrindo parênteses aqui, eu tenho acompanhado recentemente algumas orações de maldição na internet. Gente que quando é atacada, apóstolos, bispos, pastores, líderes que se dizem de Deus, que quando são atacados na sua fé, nas suas convicções, nas suas crenças, no seu comportamento como líderes de igreja, eles amaldiçoam aqueles que falaram contra eles.
Eu tenho visto muita gente vociferando ódio. Me perdoe aqui. Eu bato nessa tecla e vou bater até o último dia da minha vida enquanto essa pessoa não mudar. Enquanto essa pessoa não mudar. Eu não sei quanto a você. Me perdoe citar nome, mas eu não tenho como não citar. Eu não tolero a imagem de Silas Malafaia, porque o que eu vejo naquele homem é o ódio encarnado. É o ódio estampado. Um homem que dissemina uma visão do evangelho completamente contrária à que Jesus deixou. Um querido amigo pastor Judácio, se ele estiver ouvindo agora eu vou falar isso, vai estar conosco aqui no mês de julho, se essa pandemia de fato nos der sossego, até julho, no aniversário da igreja. Pastor Judácio, lá de Brasília, ele que é mestre em grego, ele foi participar de um debate com Silas Malafaia na Rádio Melodia, pastor Luzinaldo. Rádio Melodia você conhece muito bem. Lá na Avenida Meriti, Irajá, você conhece como a palma de sua mão. Foi a primeira rádio evangélica FM do Brasil. E ele foi então fazer um debate, participar de um debate com o pastor Silas Malafaia. E Silas Malafaia o tempo todo gritando, brigando, agredindo ele. E não deixava o cara falar, porque quem conhece Silas Malafaia sabe como é que ele é. Esse amigo meu é bem tranquilo. Diante de milhares e milhares de pessoas que ouviam ao vivo o programa, pastor Judácio parou e falou: meu caro pastor Silas, eu estou vendo que o irmão não tem um pingo de educação, porque o irmão não me deixa falar quando é minha hora, e o irmão ao mesmo tempo quer falar mais alto do que eu, tentando ganhar o debate na base do grito, da agressividade. Eu vim aqui para discutir ideias. Se você não quer discutir ideias, eu estou saindo desse debate agora. E saiu do debate. Basta dizer que esse amigo meu nunca mais foi chamado para aquele debate, porque ele bateu de frente com uma figura intocável no meio evangélico, Silas Malafaia. É por aí a coisa. Então, observe bem. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir os samaritanos que não quiseram te receber? Olha o que acontece em seguida. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Irmãos, de que espírito nós somos? De que espécie de espírito nós somos? Não somos do espírito da violência, não somos do espírito da agressividade, não somos do espírito da retaliação, não somos do espírito do revanchismo, não somos do espírito da falta de perdão. Nós somos do espírito de Jesus, e o espírito de Jesus é amor, porque Deus é amor. É isso. Um querido irmão dessa igreja, não vou citar o nome dele, porque se eu citar o nome dele, a experiência vai ser conhecida por quem fez parte dela. Ele participava de um grupo virtual, só de irmãos, só de cristãos, e naquele grupo foi postado um videozinho de um militante radical do PT, sentado na entrada de um evento que era pró-Bolsonaro, e ele não permitia que as pessoas entrassem no evento ali, atrapalhando a passagem. Aí esses irmãos nossos, irmãos em Cristo, disseram: se é comigo eu dava uma bicuda na cara, se é comigo eu metia a bandeira na cabeça, se é comigo eu puxava pelo pescoço, enforcava e jogava longe. Irmãos, por mais que aquela figurinha seja chata, incômoda, perturbadora, esteja errada, não é esse o nosso espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Vocês conseguem me compreender? Aí quando esse irmão se posicionou e falou: queridos, não é assim que se faz. Aí disseram assim, dessa maneira: ó, isso não tem nada a ver com igreja. Peraí, irmãos, nós estamos compartimentalizando a fé.
Nós estamos dividindo a fé em setores onde ela é válida e setores onde ela não tem lugar. Não existe isso. O que você é no seu ambiente de trabalho, você tem que ser em sua casa. O que você é no seu trato com a vizinhança, você tem que ser na igreja. O crente é o mesmo em toda e qualquer circunstância. Que isso fique bem claro. Não podemos ter uma vida aqui, outra lá e outra acolá. Não somos desse espírito. Escute isso. O reino de Deus não pode ser implantado à força. O reino de Deus não é imposto pela violência. O reino de Deus não é enfiado goela abaixo. Como as coisas mudaram, né? Eu estava lendo esses dias uma obra do Papa Bento XVI, o arcebispo ou cardeal Joseph Ratzinger, que ainda está vivo, isolado, com sérios problemas mentais. E ele dizia assim em determinado trecho da sua publicação: temos que aprender a amar os nossos irmãos judeus. Falei, essa palavrinha simplória dele é revolucionária. Porque nós sabemos por A mais B que se houve um grupo que perseguiu os judeus, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Os protestantes também, que isso fique claro. Muitos judeus foram mortos por presbiterianos, que isso fique claro. Mas os católicos não aceitavam de modo algum um judeu que não fosse convertido ao Evangelho. Eram os chamados cristãos novos. Eles assumiam uma conversão à força, aceitavam o credo católico apostólico romano para não morrerem, mas continuavam judeus no coração. Muita gente pensa que a fé tem que ser assim, imposta no grito. Não, irmãos. Olha o que Jesus vai falar, vamos lá? João 18, 36. João 18, 36, vamos. Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. É isso, irmãos. Tem muita gente querendo implantar o reino de Deus na terra, no Brasil em especial, à força. E só o que estão fazendo é dividir, é desagregar, é desconjuntar, quebrar a unidade da própria igreja. O reino de Deus, nesse tempo presente, ele é sobretudo espiritual. Ele está no seu coração, ele está no seu interior, através do domínio de Jesus em sua vida. O reino de Deus só será visível, só será claro quando Jesus voltar e reinar a partir do milênio. Por enquanto não se iludam, não tem reino de Deus na terra, porque o mundo jaz no maligno. O reino de Deus está em mim, o reino de Deus está em você, o reino de Deus está em você, o reino de Deus está dentro da igreja, a partir de cada membro que verdadeiramente creu em Jesus. E esse reino não pode ser enfiado goela abaixo. Jesus não precisa de crentes que lutem até a morte para defendê-lo. Jesus não precisa de crentes que queiram morrer para implantar o seu reino. Não é isso. Qual é a prática do evangelho? Qual é a prática da igreja hoje? E eu quero fechar aqui. Qual é a prática do cristão hoje? Sabe onde ela está? Ela está num texto que contradiz todo o comportamento nosso nesses últimos dias. A prática da igreja está resumida numa passagem bíblica que é um tapa na minha cara, é um tapa na sua cara, é um murro na boca do estômago. As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Vamos lá? Mateus 5, do 3 ao 12. Quando
Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Ele está falando sobre aquilo que Ele foi. Ele está falando sobre aquilo que Ele é. E Ele está dizendo para mim e para você assim: ei, você de fato quer ser cristão? Você de fato quer me seguir? Você de fato quer andar após as minhas pisadas? Então olha como é que eu agi, olha como é que eu procedi, olha como é que eu fiz, e faça como eu. E as bem-aventuranças são uma resposta para aquele que se pergunta: o que é que eu tenho que apresentar para ser igual a Jesus? Vamos lá, Mateus 5, a partir do versículo 3 ao 12, olha o que ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre em espírito é a pessoa humilde, é a pessoa que reconhece que ela, por ela própria, não pode coisa alguma, que ela chegou espiritualmente no fundo do poço e carece totalmente da graça de Jesus. É aquele que não busca a sua própria justiça, é aquele que não se torna arrogante e orgulhoso à vista humana, é aquele que não bate no peito tentando se auto-justificar, mas é aquele que faz como na parábola do fariseu e do publicano: tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse é o pobre em espírito. E ele continua: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem é que chora? Não é o choro da perda de um filho, da perda de um parente próximo pela Covid-19. Não é o choro da fome física por não ter como alimentar os seus familiares. O choro aqui é de ordem espiritual. É um choro motivado pelo senso de pecado, em que você olha o mundo ao seu redor, perdido, arruinado espiritualmente, e você se compadece, você ganha uma compaixão, uma misericórdia sem igual pelas pessoas que estão ao seu redor e que ainda não foram alcançadas e libertas pelo sangue de Jesus. Vai. Bem-aventurados os humildes. Na versão mais tradicional, qual é o termo que se usa aí? Bem-aventurados os mansos. Mansos, pois eles receberão a terra por herança. O manso é aquele que não revida. O manso é aquele que não retalia. O manso é aquele que não devolve o mal na mesma moeda. O manso é aquele que não busca a justiça com as próprias mãos. O manso é aquele que sabe que o Senhor é a nossa justiça, é o Senhor quem pleiteia, é o Senhor quem combate a minha e a sua causa. Esse é o manso. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Sede e fome de justiça, está falando de integridade, está falando de verdade, está falando de lealdade. É aquele que mantém uma postura ética, é aquele que quer fazer o bem a todo preço, é aquele que não compactua com o que é errado, é aquele que não aceita o mal na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, é aquele que não abre mão de ser honesto. Vai. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é dar o contrário do que o outro precisa quando ele lhe fez algo errado. Misericórdia é olhar para a pessoa e enxergá-la não pela atitude má que ela cometeu contra você, mas ver que há um ser humano por detrás daquele gesto ruim, daquela cara feia. Enxergar que ali há uma história de traumas, de complexos, de derrotas, de fracassos, e decidir então amar aquela pessoa com o amor misericordioso de Jesus, e não pelo que ela lhe fez, e não pelo que ela lhe disse, e não pela maneira como ela procedeu contra você. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está falando de santidade, de uma alma que é transbordante da santificação, de uma alma que procura agradar a Deus,
de uma vida que não quer viver em pecado, de uma existência que sabe que tudo o que importa é viver para a glória de Deus, para adorar ao Senhor, e por isso ele não pode permitir que o diabo tenha lugar no seu coração, ele não pode abrigar o pecado e o mal como coisas normais na sua caminhada existencial. Bem-aventurados os pacificadores. Olha, quem é o pacificador? É aquele que promulga, é aquele que defende, é aquele que levanta a bandeira da paz. Entenda isso, filho. Nós não estamos aqui falando de ecumenismo, de paz entre religiões. Não é isso. Estamos falando aqui de paz entre seres humanos, independentemente da sua opção religiosa, da sua opção política, da sua opção sexual. Eu não sou seu inimigo, eu sou contra o seu pecado, eu sou contra a sua atitude má, mas contra você não, porque eu sou um pacificador. O pacificador é aquele onde as fofocas param de uma vez por todas. O pacificador é aquele que, quando há um problema, ele entra e muda o quadro para um quadro de tranquilidade e paz. Ele não fomenta ódio, ele não alimenta discórdia, ele não gera intriga, ele não faz com que os ânimos fiquem ainda mais acirrados, mais elevados. Não, ele chega e, porque ele é um pacificador, porque ele é um filho de Deus, a paz de Jesus passa a reinar onde ele está. Essa paz que excede todo o entendimento. E, por último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, pois deles é o reino dos céus. Eu pergunto para você, de todo o coração, essas qualidades apresentadas nas bem-aventuranças, olha aqui para mim, você que está em casa, seja franco comigo, elas são qualidades normais nesse mundo de hoje? Sim ou não? São qualidades que você vê toda hora, nesse tempo presente? Sim ou não? Não, irmãos. Por quê? Porque elas não são desse mundo. Não é com força de vontade que você consegue obtê-las. Não é por meio de autoajuda, de um belíssimo livro, como O Poder do Hábito, que você consegue obtê-las. É por meio do Espírito Santo de Deus que habita no coração do crente e nos dá capacidade para sermos diferentes daquilo que o mundo é. Então nós temos que compreender, esse é o nosso espírito, essa é a nossa essência, esse é o comportamento que se espera de nós, de mim, de você. A nossa religião não é a religião da violência. A nossa religião não é a religião do embate físico. A nossa religião não é a religião da forçação de barra. A nossa religião é do amor, é da graça. Porque o amor, ele cobre uma multidão de transgressões. Palavra. Então, amados, vamos observar bem. O espírito que prevalece nesse mundo, o espírito que prevalece na igreja de modo geral, não é o espírito que Deus espera que apresentemos. O espírito que tem vigorado em muitas manifestações que se dizem evangélicas, cristãs, não é o Espírito que Jesus derramou sobre nós, não é o Espírito que Jesus nos capacitou a tê-lo, não. Então tenhamos discernimento, façamos uma autoavaliação do nosso próprio comportamento cristão. Que tipo de religião nós temos propagado? Que tipo de fé nós temos levado adiante? A fé daqueles judeus radicais e fanáticos que queriam matar em nome da sua religião? Ou a fé de Jesus, que na cruz disse: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, acalmando minha alma, acalmando meu coração, me dando sabedoria. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, envolvendo você com o seu espírito de compaixão, graça e ternura, para que você reflita a luz do verdadeiro evangelho e não as trevas do falso evangelho. Amém, igreja de Jesus? Amém, meu irmão?